em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, vai falar que quando, após Cristo ter ressuscitado, alguns discípulos já tinham ouvido, através das mulheres que viram o sepulcro aberto, e o anjo falou com elas que o Mestre, o Cristo, já tinha ressuscitado. E quando ela contou para eles, a maioria dos discípulos não acreditaram nessas palavras. E quando tinha 2 discípulos caminhando para o caminho de Emaús, eles estavam conversando a respeito das coisas que o Mestre, o Cristo, havia morrido. E eles estavam tristes. E quando o próprio Cristo apareceu para eles e começou a caminhar junto com eles, e Cristo começou a caminhar junto com eles e eles não perceberam. Então Cristo pergunta: por que vocês estão tristes? O que houve? E então eles perguntam para Jesus: você por acaso é peregrino aqui? Você é novo na cidade? Você não está sabendo que Jesus, o Nazareno, ele foi fiel em obras, poderoso em obras, curava, fazia prodígios e maravilhas. Nós achávamos que ele era o que haveria de ser o rei sobre Israel. E começaram a falar com ele. E Jesus, ele ainda dá um toque, uma bronca, fala assim: honestos, será que vocês não entendem que era necessário que o Filho do Homem passasse por isso? Coisa que Jesus já tinha falado um tempo atrás junto com eles. E eles não estavam entendendo, não estavam ouvindo a voz do Senhor, os olhos deles estavam fechados. E Jesus, com a mesma voz, falando com eles, eles não ouviam a voz do Senhor. E Jesus falando assim para eles: honestos, será que vocês não compreendem que era necessário que o Filho do Homem houvesse de ser morto e padecesse nas mãos dos pecadores? E então, eles chegaram no lugar que eles iriam ficar. E quando Jesus fazia que ia passar de longe, que ia seguir o seu caminho, eles ficaram incomodados e chamaram Cristo para entrar. Não vai não, fica, já está tarde, passa aqui conosco essa noite. E Jesus ficou com eles aquela noite. E quando foi no partir do pão, que eles sentaram à mesa, e que Cristo pegou o pão e partiu o pão, e abençoou, os olhos deles se abriram. Por quê? Porque aquele momento era deles. Cristo sentava à mesa com seus discípulos e partia o pão e abençoava o pão. Na última ceia de Cristo, Cristo fez isso. Deus partiu o pão e abençoou. E foi quando eles lembraram. E quantas vezes isso acontece com a gente? A gente está no caminho, estamos falando de Cristo, mas não estamos ouvindo a voz do Senhor. E Deus está caminhando conosco, está falando conosco, nós não temos ouvido. E quando aquilo aconteceu, que Cristo partiu o pão e abençoou, os olhos deles se abriram e falaram um para o outro: verdadeiramente este é o Cristo. Será que você não via que ardia os nossos corações enquanto ele falava? Eu peço a Deus que Cristo comece a lembrar você daquilo que você fazia somente para Ele, do seu jeitinho que você fazia para Ele, que movia o coração do Senhor, da forma como você orava, da forma como você cantava, que mexia o coração de Deus, e você ouvia a voz do Senhor bradando no seu coração. Torna outra vez a ficar sensível à voz do Senhor. Não deixe as coisas desse mundo atrapalhar a sua visão. Volte para o Senhor, Ele é a porta. E essa porta está aberta. Mesmo você tendo pouca força, você pode entrar por essa porta. Cristo já deixou a porta aberta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele mesmo disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E que você possa ouvir a voz do Senhor. Que os seus olhos possam abrir e ver que o Senhor está aí do seu lado com você. Que o Espírito Santo ele possa te conduzir à real verdade dessa palavra. Que Deus te abençoe.